Salve, salve, gente! Um abraço a todos vocês que nos acompanham por aqui para falarmos sobre futebol. Estamos aqui diretamente do estúdio Arte Vídeo Produções para mais um Notícias em Dose Dupla, programa de esportes de futebol, prioritariamente do futebol pelotense, mas também com abrangência em outros assuntos relevantes do esporte do Rio Grande do Sul. Pois hoje teremos a dupla Grenal em campo, com o Internacional enfrentando o Remo fora de casa e o Grêmio recebendo o Atlético Mineiro. Jogos da competição nacional do Campeonato Brasileiro que antecedem o primeiro confronto da final do Campeonato Gaúcho, ou das finais, porque são dois confrontos. O primeiro no final de semana que vem e depois no outro final de semana no estádio Beira-Rio. Primeiro na Arena, depois no estádio Beira-Rio. Saiu a arbitragem desses confrontos ontem, né? E a arbitragem será de Santa Maria, né? O primeiro confronto com o Anderson Daronco, já bastante rodado, e depois o Rafael Klein vai apitar o jogo principal, o derradeiro da competição, ele que também é de Santa Maria. O futebol de Santa Maria está em baixa, né? O Inter de Santa Maria está muito mal no Campeonato Gaúcho e deve ser rebaixado. Mas a arbitragem vive um bom momento desde o Anderson Daronco, agora com o Rafael Klein. Por falar em quadrangular do rebaixamento e Inter de Santa Maria, ontem, ou melhor, antes de ontem, o Monson empatou com a Avenida, esteve vencendo até o final da partida, dessa vez foi ao contrário, né? E o Avenida empatou na reta final. Então o Monson tem 4 pontos ganhos, o Avenida chegou a 6, o Guarani lidera este quadrangular com 7 e o Inter de Santa Maria tem 2 pontos ganhos. Faltam agora 2 rodadas para o encerramento da competição. O Inter de Santa Maria recebe agora na próxima rodada o Monson, né? E a equipe do Guarani recebe o Avenida. O Guarani está bem encaminhado para permanência na Série A da competição, está com 7 pontos ganhos. O Avenida também está numa situação relativamente interessante, com 6 pontos, poderia estar melhor, né? Mas cedeu o empate no outro jogo, mas em compensação empatou nesta rodada contra o Monson. Eu acho que o Inter de Santa Maria é a equipe que não vai conseguir se salvar. Precisa vencer os 2 jogos e ainda depende de alguma situação. Por isso que eu falei que o futebol de Santa Maria está em baixa, né? E não deve conseguir permanecer. Aliás, eu acho, né? Aí é uma questão de interpretação do que está acontecendo, que esses dois que estão embaixo, o Monson e o Internacional de Santa Maria, devem confirmar o rebaixamento. Devem ser os rebaixados para a divisão de acesso do ano que vem. Ontem nós falamos, né, sobre a data limite para a Copa Federação Gaúcha de Futebol e a manifestação de interesse dos clubes. Alguns acham que não vai ter muita adesão, né? Eu, por exemplo, acredito na participação das 3 equipes de Pelotas, e o Monson está manifestando aí que vai participar da competição e vai jogar onde? Em Capão da Canoa, que é a sua nova cidade lá, aonde quer mandar os seus confrontos. Por enquanto, a casa do Monson tem sido a mesma do São José, o estádio Francisco Noveleto, lá do Zequinha, né, no Passo da Areia, antigo Passo da Areia, agora chamado de Francisco Noveleto, que prejudica, né, a questão de mandante, porque treina num lugar e acaba jogando no outro, e ainda é um gramado diferente, que é o gramado sintético. Vamos aguardar aí a movimentação por parte das equipes de Pelotas para saber se realmente vão participar da competição. O Brasil, como a gente já falou, já manifestou que quer jogar a competição. O Pelotas depende de alguns fatores aí, mas eu acredito que vai participar. E o Farroupilha está dizendo que vai jogar, mas o Farroupilha diz tanta coisa que a gente não sabe exatamente no que acreditar. Tá certo, gente? Nós voltamos amanhã falando mais sobre o futebol local, também uma passagem aí pelo estadual e até um pouquinho do futebol
do país. Um grande abraço a todos que me acompanham por aqui. Sigam as redes sociais, né? No Instagram, André Miller 10, o Notícias em Dose Dupla e o canal do André Miller no YouTube. E também os nossos apoiadores aí, né? Arte Vídeo Produções, o Stander Multimarcas, entre em contato pelo 3223 4040, a MO Comunicação Visual, acesse as redes sociais ou faça o teu orçamento de material esportivo, como essa camisa que a gente usa aqui, ó, do Notícias em Dose Dupla, pelo 3228 0500. E Cidadela Buffet na 15 de novembro, 662, internet e voluntários, de segunda a sábado, das 11h15 às 2h30, das 11h15 da manhã às 2h30 da tarde. Um abraço e até a próxima.